Galera, boa noite. Começamos hoje mais um episódio do Você Pode. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do nosso amigo Dr. Edésio. A gente vai falar assuntos interessantíssimos, tirar bastante dúvidas, mitos e verdades. Isso aí. Né? E quero deixar a palavra aqui para a Ju. Boa noite, gente. Vamos começar mais uma live do Você Pode. Agradecer nossos patrocinadores oficiais, né? Adriano Bike Personal, a Bike Mania também, deixa a nossa eterna gratidão. E nós vamos começar hoje, além de apresentar, né, o Dr. Edésio, que muita gente já conhece. Ele é famoso na nossa cidade, região. Difícil de achar uma vaga, uma consulta. Doutora Edésio, uma boa noite. Obrigada por você estar aqui no dia de hoje. Boa noite. Eu que agradeço vocês pelo convite. Estou muito lisonjeado, ainda mais para falar de uma coisa que é minha rotina, né? Tanto profissional quanto pessoal. Falar sobre saúde, atividade física, emagrecimento. Isso faz parte da minha rotina profissional e pessoal, né? Isso. A minha pergunta que eu passei o dia inteiro coçando para fazer. Por que tem gente que tem facilidade de emagrecer e tem gente que não? Essa é uma pergunta que muitos pacientes também me fazem, né? Na verdade, eu falo que a comparação é o inimigo da felicidade, né? Cada um de nós vai ter um metabolismo, vai ter uma genética, vai ter uma questão hormonal e todos esses fatores em conjunto, eles vão influenciar nessa diferença. Até mesmo entre os gêneros, né? Nós vamos ver que os homens acabam tendo, até por uma massa muscular maior, eles vão ter mais facilidade no processo de emagrecimento, né? Um estudo que eu acho que tem algumas coisas que até mostram pra gente a relevância da diferença, até mesmo com gêmeos. Nós vamos ver que gêmeos criados em ambientes diferentes, eles podem ter uma composição corporal, um peso totalmente diferente, né? Isso já foi feito, gêmeos que foram criados, um foi criado no Japão, o outro nos Estados Unidos, o fator ambiental influenciando e modificando a genética. A gente sabe da importância da genética. A genética tem um papel relevante nisso, né? Muitos pacientes têm dificuldade, a gente pega famílias que vão ter essa questão de obesidade mais presente, e isso é um fator que está relacionado sim ao ganho de peso, mas a gente pode mudar isso, né? A genética não é, eu falo que ela não é uma sentença, né? Você pode ter uma genética que favorece o ganho de peso, mas desde que você tenha mudanças comportamentais, que você vigie os hormônios, né? Isso você consegue sim mudar essa realidade dessa pessoa. Essa parte da genética que você está falando, existe a possibilidade, às vezes, que a gente ouve muito na linguagem popular falando assim, o metabolismo da Juliana é mais acelerado do que o meu metabolismo. Existe isso? Existe. A gente sabe que cada um de nós vai ter uma constituição corporal diferente. E muitos do nosso metabolismo, Douglas, ele é determinado pela nossa genética. Né? Existem pessoas que vão ter um metabolismo um pouco mais acelerado, outras mais lento. Isso também tem relação até com a própria composição corporal. Você vê que tem indivíduos que geneticamente são mais musculosos, outros têm uma massa gorda maior. Até as mulheres acabam sendo menos favorecidas com isso. A gente sabe que as mulheres, naturalmente, elas têm uma massa gorda maior. E isso acaba fazendo com que elas tenham mais dificuldade na perda de peso.
O que também não é um determinante, mas é um fator relevante. Entendi. Mas existe sim, eu acho que existem pessoas que vão ter metabolismos completamente diferentes, né? Isso implica na facilidade ou não de perda de peso. Isso não é tudo culpa da genética, né? É Não. hábitos também. Hoje a gente usa até um termo que é a epigenética, que é a capacidade que o meio tem de influenciar na genética da pessoa e mudar isso, né? Então, se a pessoa tem hábitos de vida saudável, se ela, mesmo com uma genética, às vezes, de propensão ao ganho de peso, ela consegue modificar isso e fazer com que ela tenha uma resposta de emagrecimento melhor. E o que é mais importante? É a dieta para o emagrecimento, no caso, ou o exercício? Essa é uma pergunta boa. Na verdade, isso durante muito tempo foi questionado até por médicos mesmo, muitos pacientes também perguntam isso. E eu falo que aí não existe um vencedor. Eu acho que as duas coisas são complementares. É claro que hoje a gente tem um entendimento que o déficit calórico, então eu vou colocar talvez aí a dieta com talvez um pouco mais de propensão, de valor aí, porque na verdade a gente sabe que o déficit calórico é importante no processo de emagrecimento. A atividade física, ela entra num momento talvez secundário, né? Nós sabemos que, por exemplo, que quando o paciente faz um déficit calórico adequado, não estou falando de dieta altamente restritiva, isso é um dos erros. Eu acho que é uma dieta com déficit calórico, ou seja, comer menos do que talvez ele comeria se pudesse. Assim, só te interrompendo rapidinho, Juni. O que acontece? Essa parte que você falou da dieta, que não é uma dieta muito rigorosa, quando a dieta é feita dessa forma que você está falando, acaba sendo até mais fácil a adaptação da pessoa, né? Porque a gente vê muito, às vezes a dieta quando é muito restritiva, a pessoa começa 1, 2, 3 dias, aí no quarto já não quer mais. Sim, esse é um dos problemas, são as chamadas dietas da moda, né? A pessoa começa muito empolgada, né? Ela vai fazendo uma dieta altamente restritiva, às vezes tirando, é o que é muito comum, às vezes essas dietas very low carb, ou mesmo a dieta cetogênica, e esses indivíduos vão ficando cada vez mais fracos, às vezes, para fazer até exercício físico. E isso é desmotivador, né? Eu falo que, depois nós vamos falar sobre isso, mas hoje a endocrinologia, ela vive uma mudança de paradigma, né? A obesidade hoje é encarada como uma doença. Isso eu acho que ajudou muito até no próprio tratamento da doença, porque a gente passou a não ver mais com aquele olhar tão preconceituoso, né? Antigamente a obesidade é uma doença muito estigmatizante. A gente sabe que muitas vezes até próprios médicos acabam encarando os pacientes como, às vezes, uma certa preguiça, ou às vezes uma falta de vontade. Isso é muito... você não tem força de vontade. Eu falo que isso é uma frase muito triste, porque você coloca o paciente como se ele fosse um incapaz, né? E isso hoje a gente mudou. Mas quando a gente pensa, então, na questão da dieta e do exercício, o que tem mais relevância, eu acho que nesse primeiro momento a dieta acaba tendo um pouco de sendo mais importante, porque você precisa desse déficit calórico. E às vezes você pega pacientes também, Ju, muito pesados, por exemplo, pacientes às vezes com 160, 170 quilos. Você já mandar esse paciente às vezes para atividade física é até um pouco de covardia, porque você vai aumentar o risco de lesão. Esses pacientes têm muita artralgia, né? São pacientes que têm dificuldade às vezes até para amarrar o sapato, às vezes para higiene pessoal. Isso. Então, você já mandar esse paciente já para atividade física, eu acho que às vezes nesse primeiro momento não é o mais interessante. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente até tem aí a dieta e medicamentos, que eu acho que às vezes nesse primeiro momento hoje é extremamente importante. E sim, aí depois eu acho que na hora que esse paciente já está aí com uma perda de peso boa, né? Se é possível desde o início associar com a atividade física, óbvio, isso é fundamental. Mas aqueles com muito peso, eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de parcimônia com isso. Sim. E tentar tomar um pouco de cuidado. Porque, às vezes, porque até isso, Douglas, você manda, às vezes, um paciente muito pesado para atividade física, logo de cara, ele vai sentir dor, ele vai se sentir desconfortável. A maioria das pessoas não gosta de exercício, sim, infelizmente. É nós estamos vendo uma mudança isso no Brasil hoje. A gente, até 2019, a gente tinha menos da metade da população de capitais brasileiras fazendo exercício. Isso aumentou depois da pandemia. Nós temos hoje cerca de 54% da população brasileira de capitais fazem exercício físico. Então, aumentou bem. Né? Especialmente, ainda é acaminhado o exercício mais relevante, mais feito por esse tipo de gente, mas ainda não tá longe de ser o ideal. Acho que até mesmo a aceitação também, porque eu já vi casos da pessoa chegar e chega na academia, tá todo mundo com shape legal, isso e aí. aquela aceitação dela na academia, que não é lugar pra mim, não é assim. Envergonhado, né? Exatamente. Assim, né? A gente vê muito isso, as pessoas às vezes ficam constrangidas, né? Sim. Porque é o que eu te falo, aquele olhar estigmatizante ainda para a obesidade, ele ainda existe. Infelizmente, principalmente com desinformação, né? Eu falo que isso aqui é importante por isso. É trazer ao olhar da população que a obesidade é uma doença e que ela não deve ser encarada, a pessoa com obesidade ou sobrepeso, ela não deve ser encarada como uma pessoa fraca ou com pouca força de vontade,
mas uma pessoa que precisa de tratamento, né? E o endocrinologista é a pessoa para fazer esse tratamento. É o ideal, né? O tratamento de obesidade, né? A gente está falando de obesidade. Ele é necessariamente feito com medicamento? Olha, Ju, eu acho que hoje, né? Como eu falei, eu acho que a gente hoje teve uma mudança muito grande na endocrinologia. É um divisor de águas, eu acho que depois dos análogos de GLP-1, as famosas canetas de emagrecimento, Sim. né? Aí entra o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, eu posso falar marca porque são os que estão em voga aí. Sim. Depois dessas medicações, eu acho que nós tivemos um outro olhar para a obesidade, volto a dizer, classificando ela como doença, e tendo medicações que são eficazes e com poucos efeitos colaterais, né? Antigamente, nós tínhamos medicações que não eram tão eficazes e traziam muitos efeitos adversos. Então, mexiam às vezes com o cognitivo, as pessoas ficavam muito nervosas, às vezes taquicardia, e isso era uma coisa que dificultava, e elas não eram tão eficientes. Hoje, com a atual conjuntura que a gente tem, né, eu volto a dizer, eu não acho que a dieta e o exercício têm que ser esquecidos, pelo contrário, eles ainda têm que ter o protagonismo. Mas eles deixaram de serem sozinhos encarados como tratamento para obesidade. Antigamente, se um paciente chegasse no meu consultório, eu ia falar para ele assim, faça 3 meses de exercício físico. Isso eu fiz muito lá atrás, eu já tenho algum tempo de estrada aí, né? Muito. Mas eu fazia isso, vamos fazer um exercício, vamos fazer dieta, né? E hoje, na verdade, essa conduta ela está inadequada, né? Hoje a gente sabe que a obesidade ela tem que ser sim com tratamento medicamentoso, ele ajuda muito, até para a questão motivacional. Uhum. Porque é muito triste a pessoa chegar assim, ficar 3 meses ali fazendo restrição alimentar, fazendo um exercício físico bacana, e de repente essa pessoa volta com o mesmo peso, né? E depois nós vamos comentar isso, que peso também não é hoje o fator principal. Mas é triste, a pessoa se desmotiva. Uhum. E quando você põe né, nessa cesta, né, a medicação e consegue que a pessoa já volte daí a 2, 3 meses com um peso menor, isso sem dúvida nenhuma funciona como uma alavanca para impulsionar, um efeito né? motivacional. Sim. Né? Então eu acho que isso é importante. Eu acho que hoje, na atual conjuntura que a gente tem, é claro que nós ainda temos um problema quanto à questão do custo. São medicamentos ainda muito caros. Sim. Né? Sim. Mas para aqueles que têm condições de manter um tratamento, que também não é um tratamento para 1 ou 2 meses, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a medicação ela é muito eficaz. Há um mês, mais ou menos, a Mounjaro chegou, né, no território brasileiro. E o que ela tem de diferente das demais, né? Como você diz, já tinha o Ozempic, já tinha a Venvogue, que fala? Wegovy. Wegovy, Ozempic, tivemos a Victoza, a Saxenda, né, que andam na mesma linha. E o que ela tem, que ela traz de diferente, está prometendo trazer para o mercado? O Mounjaro, que é a tirzepatida, é uma medicação que ela é um análogo do GLP-1 e do GIP, né? Então ela é um hormônio dual. Ela entra em dois hormônios. E isso é um diferencial dela, porque usou, por exemplo, a Ozempic, a Wegovy, que são a semaglutida, é uma medicação que é só um análogo do GLP-1. Ela atua apenas em um hormônio. Então, a tirzepatida, que é o Mounjaro, ele tem mais efeito no processo de emagrecimento. Ela é mais eficiente no processo de emagrecimento e ela também dá menos efeitos colaterais. A gente observa isso. Já tem até um estudo agora que mostrou que parece que é o GIP, esse hormônio, esse outro, que diminui um pouco a questão das náuseas, né? E ela é mais eficiente no processo de emagrecimento. Ela estimula a liberação da insulina e, ao mesmo tempo, no efeito central, ela ela dá saciedade. Então, ela aumenta a saciedade. Sim. Ela tende a ter o mesmo efeito no corpo masculino e feminino? Isso também tem um trabalho que recente agora que mostrou que ela tem um pouco mais de efeito, parece, nos homens. Nos homens? Tudo para homem é melhor, né? Não. Tudo. Sim, também não. É um estudo ainda pequeno, mas mostrou também. E já tem outros que mostram o contrário, mas a gente percebe, eu não sei se é por uma questão de massa muscular, né? Parece que talvez tenha algum efeito melhor aí. Melhor, né? Não é só marketing, funciona. Sem dúvida. É uma medicação que realmente, do ponto de vista de eficiência, de eficácia, é um medicamento que realmente faz o que promete. Não, é bom você falar isso, porque como às vezes é muito novo, e muita gente ainda não tem o conhecimento, às vezes tem o preconceito, às vezes, né? E a falta de informação também. Sim. Então a gente entregando essa informação para o público, de uma pessoa que tem todo o conhecimento como você, a gente acaba tirando um pouquinho de mito, né? Vamos ver o que é mito e o que é verdade sobre isso, né, Juliana? A importância de tomar esse medicamento com um profissional, né? Doutor, tem muita gente tomando porque até então não precisava de receita.
né, de uma prescrição médica. A partir de daqui 2 meses vai precisar? Não, agora no final de junho, porque é a pretensão já de ter só com prescrição médica. Os efeitos colaterais, o dano que isso pode causar, porque tem muita gente que toma sem uma instrução mesmo. Sim. Eu falo que toda medicação tem que ser com prescrição médica, né? Existem pequenas contraindicações com o uso dessas medicações, especialmente com a tirzepatida, que é o Mounjaro, mas existem, né? A gente sabe que alguns pacientes com câncer de medular de tireoide, que é um subtipo específico de câncer, seria uma contraindicação, né? Pacientes, às vezes eu ainda tomo um pouco de cuidado, não é uma contraindicação formal, mas pacientes com histórico de pancreatite, eu ainda sou um pouco receoso a isso, apesar de também já ter alguns estudos que não demonstram isso. Mas eu ainda tomo um pouco de cuidado. E o próprio, como titular a dose, né? Eu falo que você tem que ter um cuidado aí de subir essa dose devagar, de ver os efeitos colaterais. O médico, desde que seja com acompanhamento, ele vai ter a capacidade de identificar, né? Como que você está respondendo esse remédio e qual seria, né, a forma melhor de você titular essa dose, aumentar, porque a dose vai aumentando gradativa, né? No caso, tanto da Ozempic quanto do Mounjaro acontece dessa forma. Então, eu acho que é interessante a gente ter essa capacidade, né, de estar acompanhando com o endocrinologista, até porque não é só, a gente não pensa só na perda de peso, mas também na questão da manutenção da massa muscular. Eu falo que perder peso não é só perder peso. Perder peso a gente coloca tudo num balaio como se fosse só perder massa gorda. Mas aí, o interessante é perder massa gorda e manter massa muscular. Né? Então, o acompanhamento se faz importante nesse aspecto também. E antes de você receitar para qualquer paciente, você analisa o histórico dele, né? Então, tem tudo isso, que você tem esse cuidado, não é? Às vezes a pessoa nem sabe o que tem, né, uma pancreatite ou algo, né? Às vezes também a pessoa já tem uma predisposição aí de insulina alta, alguma coisa do tipo, que não pode tomar, né? E às vezes toma. Existem algumas contraindicações. Só para ratificar, a pancreatite não é uma contraindicação, né? Na verdade, é uma conduta até mais minha. Sim, um cuidado, nisso, né? Porque seria uma contraindicação absoluta, seria o carcinoma medular da tireoide. Entendi. Mas eu tomo esse cuidado porque existiam alguns estudos em ratos que mostravam alguma associação. Mas, de toda maneira, eu acho que, assim, é como a gente está falando. Eu acho que a gente tem que avaliar toda a parte laboratorial do paciente, né? Ver se existe alguma contraindicação, ver qual o melhor medicamento. Nós temos vários perfis, né, de cada paciente. Existem pacientes que são mais compulsivos, outros têm um efeito, às vezes, um pouco mais beliscador. Então, cada um vai ter um perfil de alimentar e que vai caber um medicamento diferente. Afinal de contas, não existe só essas medicações. Existem outras que a gente também hoje dispõe. Pegando um gancho aí, falar sobre o chat aqui do Instagram, do YouTube. O que acontece? Os abraços, os agradecimentos, a gente vai deixar mais pro final, tá? Porque são muitas pessoas mandando abraço aí. Bom, obrigado. E já que a gente já tá falando desse assunto, eu acho que você já explicou aí, tá, doutora Dézio? A Graciele Oliveira mandou aqui o Mounjaro e lipedema. O que se sabe até agora? Excelente pergunta. Na verdade, a gente sabe que essas canetas, elas estão tendo um efeito também anti-inflamatório, né? Eu acho que talvez até o maior benefício que está vindo dessas medicações seja esse. Mas anti-inflamatório, você fala estomacal? Não, anti-inflamatório no geral. A gente sabe que a obesidade, ela é uma doença inflamatória, né? Então, a gente sabe que o tecido adiposo, ele é um tecido que está em constante produção de citocinas, né? E que muitas dessas adipocinas, elas são deletérias ao organismo. Aumentam doenças crônicas e isso é um efeito que a gente tem percebido muito mesmo antes do paciente perder peso. O interessante é isso. A gente já começa a ver benefícios com essas medicações muito antes do peso perdido, porque a gente podia atribuir assim, a pessoa perdeu peso, bacana, então é por isso que ele está diminuindo o risco cardiovascular. Risco cardiovascular se entende por diminuição de infarto, derrame, né, AVC, na verdade, AVE é a palavra correta, mas a gente está vendo que muito antes do peso, Douglas, esses pacientes já começam a demonstrar uma diminuição dos fatores de risco, né, gordura no fígado, que é a esteatose, então várias coisas. O lipedema, considerando que o lipedema é uma coisa nova pra gente agora, né? Nova no sentido do diagnóstico. Antigamente era colocado também tudo no balaio da obesidade. Hoje a gente sabe que o lipedema é uma entidade diferente, é um acúmulo de gordura na região do subcutâneo, localizada, de difícil resposta, mas que sim, essas medicações ainda nos falta estudos de longo prazo, estudos controlados para poder dizer isso, mas eu acho que até pela própria gênese do lipedema, sem dúvida nenhuma que essas medicações também vão ter efeito sobre isso. E na clínica, já falando agora uma parte mais pessoal minha aí, eu tenho visto muita melhora do lipedema com essas medicações, pelo caráter anti-inflamatório dessa medicação. Né? São vários benefícios, né, que
que estão trazendo, né, em referente a Mounjaro, Ozempic, né? Sim. Essas novas medicações para auxiliar na perda de peso. Sabendo que o custo é mais elevado, a gente vai esquecer daqueles medicamentos mais acessíveis para um tratamento? Sem dúvida nenhuma. Boa pergunta também. Eu acho que nós temos ainda medicações que não são tão eficientes, é óbvio. Eu não posso também ser leviano a ponto de falar que vão ser tratamentos iguais. Sim. Não serão. Mas a gente sabe do custo, que é um impeditivo para muita gente. Mas existem sim outras medicações, né? Eu acho que existem medicações mais baratas. Uma medicação que, assim, eu falo que existe muito preconceito com ela, até porque por causa dos efeitos colaterais que ela trouxe no passado, que é a sibutramina, né? Mas que ainda é uma medicação que a gente acaba usando muito. Porque ela tem um efeito emagrecedor, com alguns efeitos colaterais, mas que são toleráveis. E que na questão de custo, ela nos ajuda muito, porque ela é muito mais barata. Né? Muito mais barata. E só que uma boa notícia, que a gente vai até falar aqui, mas agora, a Ozempic, por exemplo, que é a semaglutida, né? A gente já vai ter agora um genérico dela, vamos dizer assim, um similar, que está sendo produzido aqui no Brasil. E que vai vir com um custo bem mais barato. Hoje mesmo o laboratório teve comigo e eles vão ter um custo realmente bem mais em conta. Então, acho que vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Você vai ter ela lá? Na verdade, as farmácias, elas vão ter. Eu no consultório, não. Sim. Não, quem sai fica pra farmácia, né? Mas vai ter ela nas farmácias. Eu não vou falar o nome comercial aqui ainda, mas vai vir ela na farmácia com um custo bem mais barato. Isso é muito importante, né? Porque trouxe muito benefício para muitas pessoas Exatamente. Na luta contra a gama de medicamentos que vai vir aí, Ju, eu falo que tem tanto remédio para sair. Eu cheguei agora do Congresso Brasileiro de Obesidade. E se você vê... A gente que... Eu sou de uma geração que tinha pouquíssimos remédios para tratamento, a gente ficava até meio desconcertado com o paciente, porque os resultados eram muito pequenos. Hoje, se você vê a quantidade de medicamento que vai sair, é extremamente entusiasmante pra gente. Porque tem muita coisa. Eu falo que a obesidade... Hoje já tem associações de medicamentos que estão por vir aí, medicamentos de fase 3, só dando uma prévia aqui, que eles vão ser capazes de diminuir a massa gorda e aumentar a massa muscular. Sem exercício. Meu Deus! Então nós estamos falando de coisa assim. É uma utopia. Só fazer uma ressalva, eu quero dizer. Exercício é bom para outras coisas. Sim. Exercício é bom para diminuir questão de depressão. Nós vamos ter melhor aspecto cognitivo, melhor a composição corporal. Mas quando você pega medicamentos que por si só vão ser capazes, né, de melhorar a massa muscular, poxa, isso é fantástico. Não, é fantástico. É uma coisa impensável. Eu falo que é o sonho. Né? O sonho. Então, e só outra coisa que eu às vezes coloco isso como uma verdade, é a questão da cirurgia bariátrica, se ela está dizimada, vamos dizer assim. Não, mesmo. Ela cabe nesse processo também que você está falando. Eu acho que muitos pacientes que não vão poder usar essas medicações, que são medicações que a gente não vai usar por pequeno período, né? Essas medicações, por serem caras, para alguns pacientes elas se tornam impeditivas. Essas pacientes teriam sim a cirurgia bariátrica ainda como uma opção, né? Ou para aqueles que também estão muito, muito acima do peso e que não querem submeter a medicação por via subcutânea. Vamos lá, então... quais são os maiores erros frequentes no processo de emagrecimento? Isso também é muito comum, né? A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo dietas altamente restritivas. Dietas onde você tira, às vezes, um macronutriente e para de comer aquilo e acabou. Dietas, como essas dietas da moda, dieta aí do limão, dieta da... sempre né? tem, Sempre tem. Isso, na minha opinião, é um erro crucial. São dietas que você não vai conseguir manter a longo prazo, né? Então, eu acho que isso deve ser evitado. Até porque estudos mostrando, por exemplo, nós temos estudos mostrando que dietas com déficit calórico aí para mulheres entre 500 e para um homem 800 quilocalorias dia, né? E dietas altamente restritivas, por exemplo, a própria dieta cetogênica, depois de 12 semanas, 3 meses, elas chegam no mesmo lugar. Então, não estou dizendo que, por exemplo, a dieta cetogênica ou a dieta low carb, elas não funcionam. Funciona. A dieta low carb, por exemplo, eu acho uma dieta até interessante. Não gosto da very low carb, onde você tem até menos de 10% de carboidrato por dia, né? Mas a dieta low carb é uma dieta que tem sua função, mas eu acho que deve ser evitada esse tipo de dieta muito altamente restritiva. Outra coisa é não gerenciar estresse, né? As pessoas às vezes ficam tão voltadas com alimentação, esquece que o estresse também é um fator que prejudica muito no processo de emagrecimento, né? Colocar, às vezes, só a atividade física. Eu tenho paciente assim, Douglas, que fala comigo assim, poxa, tô fazendo exercício 7 vezes por semana
né? E não tô emagrecendo. Mas esquece que a dieta é um fator fundamental. Não, isso aí acontece muito. Acontece muito. Ah, não, doutor, mas eu só pego final de semana. Você vai ver, final de semana comeu 3.000 calorias. No sábado, 3.000 no domingo. Não, e às vezes, o doutor Edésio, a mídia dos alimentos está tão, às vezes, errada, porque na cabeça das pessoas elas estão ingerindo alimento saudável e não. Sim. Na hora que vai ver, o alimento oferece pouca proteína, supondo, né? E muita caloria. No caso dessas barrinhas, né? Às vezes eu comi só uma barrinha, mas a barrinha... São ultraprocessados. Né? Esses medicamentos, esses alimentos, eles têm muita caloria embutida e a gente não consegue quantificá-las, né? Então, eu falo que isso também é relevante, né? Pra você ter uma noção, hoje o brasileiro já chega a cerca de 20 a 25% da nossa alimentação é só ultraprocessado, né? Tanto é que tem uma máxima, né? Desembale menos, descasque mais. Porque cada vez a gente tem feito menos isso, né? A população, a gente tem esse hábito de querer coisas muito rápidas, muito prontas, e isso não é saudável, né? Não, eu vi um comentário no Instagram, pegando um gancho nisso aí, que uma fala boba que eu até parei e fiquei pensando assim, que o nutricionista tá falando assim, coma mais planta e bicho. Sim. E esqueça os pacotes. Exatamente. Hoje a gente tem que fazer isso. Dá trabalho, né? A gente está numa escassez de tempo. Então, eu acho que isso acaba também fazendo com que a gente coma, né, mal. Outro fator que eu acho que, assim, que a gente tem que gerenciar quando a gente pensa é a questão do sono, né? Muitas pessoas não lembram que o sono é fundamental, né? Não dormir é um fator de risco para ganho de peso. Entendi. Então, isso tudo está relacionado. Eu falo que a gente... E outra coisa, procurar um endocrinologista. Eu acho que isso é fundamental, né? Às vezes começa a fazer as coisas da cabeça deles, né? Metem os pés pelas mãos e a coisa não acontece. Não, e o que você está falando de meter os pés pelas mãos e fazer por conta própria, você tem alguma coisa, algo que você possa falar pra gente sobre o jejum? Porque tem gente que às vezes faz jejum vou fazer um jejum de 24 horas. É o jejum intermitente que você fala. Jejum intermitente, isso. O jejum é uma estratégia boa, eu não acho ela ruim, né? Volto a dizer, não é uma estratégia que eu uso com frequência, porque eu também acho que é uma coisa que tem pessoas que têm muita facilidade a fazer jejum. Então, para esses, tudo bem, ok, né? Eu tenho paciente que fala, doutor, eu levanto de manhã, eu não gosto de comer nada, minha última refeição é às 18 horas, no outro dia eu vou comer meio-dia e tô satisfeito, ok, já faz um jejum. O jejum clássico, só para entender, ele geralmente é aquele que a pessoa para de comer ali às 20 horas, né? E ele volta... Existem outras formas, mas o mais comum, que é os das 16 horas, que a pessoa para de comer às 20 horas e ele volta a comer no outro dia ao meio-dia. Né? E aí ele tem uma janela de oportunidade aí para alimentação, né? De meio-dia até as 8 da noite, mais ou menos. O que eu sempre faço uma ressalva quanto à questão do jejum é a importância de, nesse período, a pessoa estar ingerindo, Douglas, proteína. Porque uma das coisas que o jejum às vezes faz é a perda de massa muscular. Sim. Sabe? Porque a pessoa negligencia isso. Ela tá tão ávida a comer que ela vai muito no carboidrato. Aí então, o corpo, que na verdade ele vai guardar gordura e queimar a musculatura. Exato. Então eu falo que é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Nessa janela é importantíssimo que você esteja comendo proteína. Isso. Tá? Existem outras vertentes, tem gente que faz jejum aí de 24 horas. Eu acho isso aí já é um pouco difícil, né? Mas tem pessoas que vão muito bem, ok. Agora, não é uma conduta que eu acho assim das melhores. Eu acho que para quem tolera, ok. Esse jejum, eu tô te perguntando por que eu faço isso, tá? Treinar. Eu acordo 4h30, treino 5h30 em jejum. Tem algum problema? Isso. Pra você, que eu acho que o seu foco é hipertrofia, eu não acho que o seu caso seja, você já emagreceu, né? Nós estamos até conversando aqui, você já emagreceu muito. Então, eu acho que pro seu foco, que é hipertrofia, eu acho que antes do exercício, uma estratégia pra você deve malhar pesado também, acredito eu. Então, pra você, não é uma estratégia tão interessante. Entendi. Porque você vai usar a musculatura como fonte energética. Ah, sim. Então, eu acho que para você que pretende hipertrofia, um carboidrato talvez até antes do exercício físico, ele seria um pouco seria interessante. Porque eu estaria com a reserva de glicogênio baixa, né? Perfeito. Você passou a noite inteira consumindo seu glicogênio, você vai para academia, vai fazer um exercício, então você vai catabolizar, né? Ah, sim. E pós-atividade física, que aí você já teve ali pequenas... Porque como que a gente hipertrofia, né? A gente hipertrofia provocando microlesões na nossa musculatura. A proteína ela vai ter o efeito de reparar isso. E aí você induz a hipertrofia, né? Então, pós-atividade física, uma ingestão de uma proteína. Seja na forma do whey, ou seja uma forma de proteína animal mesmo. Tem uma balança comum em casa. Eu peso nela, vejo que eu perdi peso. Quando eu peso e eu vejo que eu perdi peso, eu fico feliz e tudo bem. Mas aí, se eu perdi peso, no caso, massa magra,
Como que eu sei isso? Que é uma ilusão, né? Às vezes pesar na minha balança dentro de casa. Eu teria que pesar naquelas balanças que tem, como se diz? Biopedância? Biopedância, pra saber? Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta da live, porque na verdade é isso aí. Eu acho que hoje a balança, ela vai daqui uns tempos vai ser uma peça de museu, né? Eu falo que o endocrinologista que baseia hoje ainda, o endocrinologista e o médico, que se baseia num tratamento de emagrecimento apenas pela balança, ele está ultrapassado. Porque a gente sabe hoje que o que interessa é a composição corporal. A balança, ela não estratifica, Ju, se você está perdendo massa muscular ou se você está ganhando massa gorda. Ela não consegue ter essa sensibilidade. Então, hoje, qual que é o método padrão ouro, né, para a gente poder estratificar? É a composição corporal por DEXA. É um aparelho que você tem e ele consegue estratificar isso. Ele vai calcular porcentagem de massa magra, porcentagem de massa gorda. A gente tem nele a capacidade de calcular o valor calórico total, o seu metabolismo basal. Ele consegue estratificar isso tudo, inclusive com imagens. Então é um método bem interessante. Aqui em Itabira a gente tem esse aparelho. Isso estratifica muito essa questão e ele te ajuda no acompanhamento desses pacientes. Eu falo que muitas vezes chega uma paciente para mim, assim, ela fez uma dieta às vezes altamente restritiva. É uma paciente que consumiu grande parte da musculatura, não teve uma perda de massa gorda tão relevante, porque ela perdeu muita massa muscular, sobe na balança e está toda feliz da vida. E essa paciente, quando você vai ver, ela está com risco até de uma sarcopenia. A sarcopenia seria uma perda de massa muscular e função. Então, pacientes que ficam com o tempo com uma massa muscular diminuída e perdem função, né? Então, eu falo que isso a gente tem que tomar cuidado, a gente não consegue. Você pega, às vezes, um paciente muito musculoso, né? Você coloca ele na balança, vai parecer que ele está com índice de massa corporal elevado e muitas vezes esse paciente está com pura musculatura e a composição corporal, ela consegue estratificar isso. Então, balança é um parâmetro que a gente usa ainda? Claro, mas eu acho que ela... Se é que eu posso fazer alguma previsão, eu acho que ela está com os dias contados. Pode encostar, né? Eu acho que assim, é um dado a mais, mas ainda não é um dado que tem preponderância. Eu falo que não dá mais para a gente poder analisar só o peso de balança. Qual que é o nome do exame que chama DEXA, é Exame de Composição Corporal por Densitometria. Esse exame vai me dizer... Ele vai conseguir estratificar. Ele estratifica bem. É claro que existe também, né? A prega cutânea ainda é utilizada, né? Existem algumas balanças aí da própria Embody que consegue talvez trazer alguma estratificação, mas o padrão ouro pra gente ainda é a composição corporal por DEXA. E lembrando que assim, para todo mundo é bom, mas para fim esportivo também é excelente, né? Perfeito, é isso aí. Todo mundo tem que fazer acompanhamento, né? Não é só para perder, é muito pro ganho também. O endocrinologista também é para isso, né? Quando você pensa em performance, que é o que o atleta quer, né? É fundamental que a gente tenha ganho de massa muscular e hoje ainda a gente fala da qualidade muscular, né? Então é importante que você tenha esses parâmetros. Isso ajuda muito na melhora da performance do atleta. Sem dúvida. Então, nós te acompanhamos nas redes sociais, né? A gente vê que você é muito ativo no mundo do esporte, natação, corrida, bike, né? Minha pergunta é como que você consegue conciliar sua rotina de treino, atividade física, atendimento no consultório, ser marido, ser pai e nisso tudo? Como dizia um professor meu, não me deu problema, me dê a solução. É o que eu tento fazer na minha vida, sabe? Então, eu falo que assim, eu tenho que arrumar horário onde eu posso encaixar. Então, eu sempre levanto cedo. Eu agora venho migrando um pouco, eu gostava de nadar, eu falo que eu vou variando as atividades físicas, né? Então eu comecei nadando em casa, depois eu enjoei, achei que estava meio enfadonho já, e aí passei a correr, né? E me identifiquei muito com a corrida, é uma coisa que eu gosto muito, já fiz umas 2 maratonas aí, fiz várias meias, e... É uma coisa que eu me identifico bastante. Levantamos cedo, a gente tem até um grupo, chama Corredores da Madrugada. Eu acompanho lá. Que a gente é um grupo de amigos que se reúne às 5h30 da manhã, né? E vamos correr aí pela Avenida João Pinheiro, pela praia, né? E vamos correndo, porque é bacana. E agora eu venho migrando um pouco para bike. Porque o que eu tô considerando, né? Na verdade, a gente sabe que hoje musculatura é longevidade. Isso. Então, eu vinha perdendo muita musculatura com a bike, com a corrida. Então, eu tô tentando migrar porque eu acho que é uma atividade que preserva um pouco mais, né? Mas quem é corredor, não deixa de correr. Então, a gente... Corrida é só uma pausa. É uma boa, né? Pra quem... É uma boa. É claro que eu faço só uma ressalva quanto à corrida, que é a questão, às vezes, do peso, né? Excessivo. Você tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente pros principiantes, porque você tem mais lesão.
Tem muito atrito, Uma né? caminhada, às vezes, muito né? impacto, Então, assim, tem que começar de uma forma gradativa, vai ganhando condicionamento, né? Porque tem gente que já acha que vai sair hoje, comprar um tênis e... Isso que eu já ia falar. Muita gente se engana nisso, achar que correr é só pegar um tênis e correr. E não é. É muito além disso, muito porque vai joelho, vai quadril, vai tudo, né? Exatamente, o esforço é maior. Eu falo que, por exemplo, numa bike, você tem períodos de subida, descida, então você consegue diminuir a tensão sobre a articulação de joelho, essa coisa. Na corrida... Principalmente em paces, né? Que é a velocidade que você corre. Você consegue... Você não tem esse descanso da articulação, né? O tempo todo é um trauma ali. Não, eu te falo por experiência própria. Eu já vinha pedalando há muito tempo. E a gente resolveu correr. A Juliana falou, vamos fazer uma corrida em Belo Horizonte. Aí a gente começou a treinar para ir. E eu não consegui correr, assim, pra treinar 3 km, porque eu tive muita dor no joelho. Sim. Aquele atrito, aquele impacto que tava gerando a corrida. E olha que eu já vinha da bicicleta. Então eu falei assim, não, correr vai ser fácil. E não é fácil. É totalmente diferente. São grupamentos musculares diferentes. E outra coisa que o corredor negligencia é, às vezes, o exercício de força. Né? Você tem que estar fazendo o exercício aeróbico, que é o exercício da corrida, mas aliado a isso, você tem que estar fazendo exercício de força, para você fortalecer a musculatura. Né? E às vezes a pessoa negligencia isso. É importante estar com exercício de força associado. É porque às vezes você está sempre na corrida atrapalhando só aquele grupo muscular, isso, né? Exatamente. Quando você faz o exercício de força, você acaba auxiliando os outros grupos musculares para a corrida. Sim. Excelente. É isso aí. Isso é excelente. Natação, bike, corrida. Vem um triatlo por aí? Não. Aí eu já acho que eu já tô meio velho pra isso, sabe? Olha, não tá não. Agora eu tô indo pra bike, aos poucos nós vamos conquistando condicionamento. Pelo pace da corrida... Dá eu certo. acho que se treinar a bike aí, dá pra fazer. Já sabe nadar. Já nada igual peixe. Meio Iron. É um nadador de rio, assim, sabe? Não é um nadador profissional, não, mas... Né? Mas agora não, aí já... Tá demais. Bom. Você introduziu bem. É pai, é médico, né? é muito serviço, então não dá pra poder ficar com muita expectativa, não. Olha que você acabou de falar, doutora Décia, a questão de dedicar tempo, né? Porque a gente, realmente, a vida da gente tá muito corrida. E às vezes a gente tem que deixar um pouquinho da desculpa de lado, né? Sim. E falar assim, não, eu tenho que tirar um pouco de tempo pra mim também. Sim. Tempo produtivo. Eu falo uma frase, Douglas, que é o seguinte: quem não acha tempo pra cuidar da saúde vai achar tempo pra cuidar da doença. Né? Infelizmente, não adianta a gente achar que tem café grátis. Se você não acha um tempo para você se exercitar, o dia tem 24 horas, né? Então, você tem que tentar, de toda maneira, mudar isso. Eu acho que quem não acha tempo para levanta mais cedo, durante o dia, vai exercitar à noite, mas não há opção hoje da gente não fazer exercício. Longevidade está ligada ao exercício, né? Eu sou um entusiasta do exercício por isso, porque eu acho que... hoje mesmo a paciente virou para mim, assim, achei excelente a colocação dela, que ela falou assim, doutora, ela fez a cirurgia bariátrica, já tem 2 anos, e ela virou uma atleta pós-exercício, pós-bariátrica. Atleta mesmo. E ela falou comigo assim, poxa, doutor, eu não sabia que eu ia gostar tanto de atividade física como eu gosto hoje. Hoje, pra mim, o exercício é como se fosse uma coisa que eu tenho que fazer diariamente, senão parece que tá faltando alguma coisa. Ela falou assim, quando eu era obesa, ela falou assim, eu tentava fazer, mas eu não conseguia ver prazer naquilo. Então, perder peso pra mim, antes de tudo, foi uma mudança de mente. Né? Eu consegui mudar essa questão que pra mim já estava encerrada. Eu não queria fazer exercício físico. Então eu falo que exercício é isso, é você cultivar todo dia e a coisa vai indo. E colocar como estilo de vida, né? E procurar uma coisa que você gosta. É a importância de virar a chave, né? Exatamente. Ela virou a chave e é realmente, a gente quando não vai, não tem... Faz falta, né? E a desculpa de não ter tempo. Vocês têm um grupo de... A rotina do dia a dia é pesadíssima. A hora que vai dar é de madrugada. De madrugada tá a esposa tá dormindo, o filho dormindo, o paciente tá dormindo. Então, não é porque você gostaria de treinar aquele horário, é que você precisa treinar aquele horário. Dessa forma, eu não comprometo as outras atividades. Sim. Né? Eu consigo ir pro consultório no horário que eu teria que ir, eu consigo estudar, eu consigo ter um tempo com a minha família. Então, eu falo que é você tentar, dentro da sua realidade, enquadrar o que é melhor. Né? Mas que não há opção de não fazer, não há. Que legal. Você falou uma coisa aí que é interessantíssima. A sua profissão, você nunca para de estudar. Não para. Nunca. As pessoas estão mandando na live aqui sobre isso também. Tem N perguntas aqui. O Alexandre Oliveira, boa noite. Qual seria um prazo saudável para o uso desses medicamentos? Boa pergunta, Alexandre. Essa daí eu acho que é a pergunta de 1 milhão.
né? A gente ainda não tem uma questão de como retirar esses medicamentos. A gente usa muito o que a gente vê da nossa conduta pessoal, porque alguns estudos mostram que após suspensão desses medicamentos já haveria um reganho de peso, outros mostram que isso é um pouco menos, né? Nós temos até mudança, é interessante, a gente já percebe que essas medicações parecem também influenciar um pouco a flora intestinal. Nós sabemos que a microbiota, as bactérias que nós temos no intestino, muitas delas às vezes influenciam no nosso ganho de peso. Nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E parece que essas medicações também influenciam um pouco na microbiota intestinal. Então, até isso a gente percebe uma mudança. Então, como retirar essa medicação por tempo de segurança, eu acho que nós vamos chegar a uma conclusão que a medicação para obesidade ela deve ser para a vida inteira. Entendi. Entretanto, eu acho que naqueles pacientes que obtêm o peso ideal, a gente às vezes tem esquemas de retirada e uso gradativo, de retirada gradativa, que a gente consegue às vezes aos poucos tirar desses pacientes. Só para exemplificar, eu tenho uma paciente de uma cidade aqui perto, ela chegou a perder 60 quilos. É uma paciente que perdeu muito peso, mudou a vida dela. Muita coisa. E ela falou assim, poxa, doutor, já tem 2 anos que ela perdeu esse peso. Ela perdeu com as primeiras canetas, foi o Saxenda. E aí, que é a liraglutida, é uma medicação que eu de uso diário. É uma injeção também. E ela perdeu e ela fala assim, olha, hoje ela migrou para o Ozempic e ela deixa na geladeira da casa dela. Então, quando ela, por exemplo, ela tem um evento, ou ela tá mais ansiosa, esses dias mesmo ela falou comigo assim, eu recebi meus parentes de fora, ela vai lá e dá uma aplicada na medicação. Com isso, ela já inibe aquela compulsão daquela semana. Né? Eu falo que é um trabalho árduo, mas tem que ir. Mas nós ainda não temos uma questão de tempo de uso. Eu acho que vai ser como as novas medicações que a gente já tem aprovada aí, mas eu acho que vai ser para uso contínuo, e nem como retirar essas medicações ainda. Mas eu acho que a coisa está migrando aí para a experiência pessoal de cada um mesmo. E o Alexandre Oliveira colocou aqui, aí assinado a Fernanda, né? Parece que deve ser a esposa dele. E o nosso organismo adquire alguma dependência dos mesmos? Nenhuma. Não existe dependência, né? Eu falo que a dependência é muito mais psicológica do que química, né? É aquela coisa do bem-estar, de você conquistar algo que você vinha almejando há muitos anos e que de repente isso se torna possível. A Soninha Santos mandou aqui, quais elementos naturais podem ser incluídos na alimentação, junto à dieta, para ajudar no emagrecimento? Tipo farinha de beterraba, psyllium e fibras naturais. Na verdade, os trabalhos que tentaram mostrar isso, né, a gente não tem ainda robustez nisso, né? Então, isso é uma coisa que cientificamente não tem comprovação. Né? Igual eles já falam aí, hoje mesmo a paciente veio me perguntar se existia a tiazepatida, que eles já estão ouvindo falar aí do Monjaro natural. Infelizmente, é enganação, né? E a internet divulga muito demais. isso. Inclusive, apareceu pra mim isso hoje. Eu falo hoje, Ju, que a gente passa, às vezes, o endocrinologista raiz, né? Eu falo que é aquele endocrinologista que não tá fazendo coisa errada, né? A gente passa mais tempo, às vezes, desmistificando coisas erradas do que fazendo certo, sabe? Porque tem tanta coisa que cai na mídia e vem para dentro do consultório para a gente poder corrigir, né? Não estou falando que isso aí, mas assim, a gente não tem robustez científica para poder atribuir isso. Agora, tomar bastante cuidado com essa internet também. Porque tem muita não só na internet, né, gente? Quando você vai ao consultório médico, confira. A Patrícia Guerra até falou sobre isso aqui, ó. Lembrando sempre de verificar no site do CRM se o endocrinologista possui o título de especialização. Isso é muito importante. Tem muito médico fazendo atendimento endócrino em várias áreas e eles não têm especialização nenhuma, inclusive na nossa cidade. Perfeito. Infelizmente, a nossa área tem sido invadida, né? Tudo a custo do mercado. Porque está em alta, né? Sim. A atividade física está em alta, a busca de melhora, de perda de peso está em alta. É um sonho, né, Ju? É uma utopia, é verdade. Eu falo que a pessoa se sentir bem, não só emagrecer, mas eu falo que conquistar um shape bacana, né? Sim. As pessoas, e você consegue vender isso, às vezes, de uma forma muito errada, né? Mas as pessoas acabam caindo e pagando, às vezes, preços absurdos por coisas que não funcionam. Ou que colocam, o que é pior, desculpa, mas que coloca, às vezes, sua vida em risco. Assim como tomar o medicamento por conta própria, utilizar de ferramentas ou o médico que não tem especialização te instruir de forma errônea também vai te causar danos, né? Perfeito. Uma pergunta aqui, porque eu tenho idoso na minha família e às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Uma pergunta que eu acho assim, queria a sua opinião sobre massa muscular
para idoso, é de grande importância, assim, o acompanhamento? Eu acho que eu até falei algumas coisas aqui, algumas pinceladas, e na verdade a gente sabe disso. A massa muscular, ela tá ligada à longevidade, né? Eu falo que hoje a pessoa, quando ela quer viver mais, ela conquiste massa muscular. Em vez dela ter dinheiro no banco, é que ela conquiste massa muscular. Isso é mais importante até para a longevidade, né? E para o idoso isso é fundamental. A gente começa a ver que aquela pessoa que chega numa idade, né, mais para frente, com uma massa muscular adequada, ele vai ser mais longevo. E às vezes você pode usar alguns suplementos que ajudam nisso. Só para citar assim, a creatina. Né? Se o paciente tem uma função renal boa, e antigamente a gente tinha muito medo da creatina, porque existia uma confusão entre creatina e creatinina, que parecia que o paciente não poderia usar, e a creatina hoje mostra inúmeros benefícios, especialmente no idoso. Né? Isso melhora a parte cognitiva do idoso, isso diminui queda, né? Porque ele ganha mais massa muscular. Então, assim, é um suplemento e tanto, né? Então, se você tem uma função renal que não está deprimida, a creatina é um grande auxiliar nisso aí. E melhora a longevidade. Excelente, excelente. Muita gente precisava de ouvir isso. Porque às vezes as pessoas associam assim, eu já ouvi falar que a creatina ela retém líquido, né? Ela pode sim, sabe, Douglas? No início ela pode reter um pouco de líquido, mas é uma coisa que não traz prejuízo ao paciente. Desde que ele tenha uma função renal boa e não tenha, né? Claro que isso tudo tem que ser com uma assistência médica, né? Tudo que a gente está falando, mas é um suplemento e tanto, e que melhora muito a parte cognitiva, de massa muscular. É beber água. Porque uma das coisas que a gente fica principalmente preocupado no idoso é a sarcopenia, que é justamente a perda de função, né, junto com a perda de massa muscular. Uhum. Então, quando você está fazendo essa suplementação, colocando o idoso em atividade, é que nem, muitas vezes a gente fala assim, o idoso tem que fazer caminhada, né? Caminhada não é o melhor exercício para o idoso. Eu não sabia. É musculação. Então, é a musculação que é a melhor atividade para qualquer pessoa. Eu considero. Eu acho que a musculação é um exercício completo. Né? Devido você vai ganhar à massa muscular, isso tá ligado à longevidade. Então, assim, eu falo que você pode fazer outro, que é um exercício aeróbico. Para quem quer emagrecer, qual é o melhor dos mundos? O exercício aeróbico é associado a um exercício de carga, né? Então, a musculação, por exemplo, com uma corrida, com uma natação, mas nunca se deve abrir mão do exercício de força. A musculação é fundamental. Entendi. Hoje, o esporte que você mais gosta? O que eu mais gosto ainda é a corrida. É a corrida? Eu falo que ela ainda rouba meu coração, mas assim, hoje a bike vem me cativando muito, sabe? Não, você vai ficar apaixonado. E é claro que eu não chego no seu naipe não, mas assim, é uma coisa que tem me cativado muito, eu tenho gostado bem, sabe? Como que o benefício de todo conhecimento que você traz para você como atleta? Eu acho que isso ajuda muito, né? Acaba que eu conheço, né? Às vezes, assim, a gente acaba conhecendo os limites do nosso corpo, né? Eu acho que é muito importante. Eu falo que uma das coisas... Eu, por exemplo, eu já tentei fazer uma caminhada, às vezes, um pouco mais longa. Eu desrespeitei meu limite do corpo. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Então, assim, eu desrespeitei o limite, eu senti... mal, né? Então eu falo que a principal vantagem de você estar na área da saúde e ser endocrinologista ainda é você sim começar a identificar quais são os fatores de risco, que você pode às vezes usar como uma coisa que vai te ajudar na melhora da performance, mas ajuda sim, ajuda muito. É muito importante também, né, doutora Désio? A pessoa se conhecer, né? E respeitar seu corpo. Eu falo que seu corpo te dá sinais. Você tem que saber respeitá-lo, né? E saber... Eu falo que a orientação médica de um profissional, de um educador físico, né? De uma nutricionista, do endocrinologista. Isso é fundamental quando você se propõe a melhorar o shape e principalmente ganhar performance. Olha, tem mais pergunta. E enquanto o Douglas Olhos tem mais pergunta, eu vou falar sobre a Rota da Luz, né? Que bacana. Você e o grupo fizeram, como que foi a experiência? Na verdade, a Rota da Luz, ela vem de uma promessa que eu fiz lá atrás para minha filha, né? A grande parte dos meus pacientes sabem disso. E 3 amigos, né? Eles devem estar aí assistindo, Barreiro, o Fabinho e o Luiz Adolfo, se propuseram aí comigo, né? E foi, assim, um momento de muita fé, de muita entrega, e foi muito bacana. A gente saiu de Mogi das Cruzes, fomos até Aparecida, né? E foi uma forma de pagar a promessa que eu tinha feito lá atrás para minha filha. Que legal. Né? Foram quantos km? 202 quilômetros. Uma graça, né? Alcançada. A gente fez em 6 dias, fazia uma média aí, variava entre 30 e poucos, 40 e poucos quilômetros por dia. Muito, né? E vocês foram fazendo caminhada? Caminhada. Foi caminhando. Que é outra coisa que é totalmente diferente da corrida, né? Exatamente. Esse foi um dos problemas. Eu tentei fazer a Rota da Luz na primeira vez sozinho, né? Uhum. Eu fui com a Patrícia, minha mulher, e aí a gente foi, só que ela não foi me acompanhando. E aí no primeiro dia, eu empolgado, eu tinha acabado de chegar da Maratona de Londres,
E aí eu tinha feito a maratona, 42 quilômetros, achei assim, poxa, fiz em 3 horas e 17, excelente, vou fazer a Rota da Luz, que o programado é fazer em 7 dias, falei, vou fazer em 3, né? Aí foi onde eu desrespeitei meu corpo. Entendi. E esqueci do endocrinologista, né? E aí eu tentei fazer, no primeiro dia eu já fiz 67 quilômetros. Não, é muita coisa. Aí tive uma desidratação, foi aí que eu falei que o respeitar o corpo é importante. Fiz uma desidratação pesada, tive que abortar o procedimento, não teve jeito. Não pude continuar. E aí depois esses colegas se propuseram a continuar aí comigo um ano depois. Então foi fenomenal, foi um momento de muita fé, foi muito legal. É na base da fé que vence mesmo, porque é desafiador, né? Sem dúvida. Mas a entrega, Ju, eu falo que o que eu recebi quando eu cheguei lá, sabe, é como se ela realmente estivesse esperando, né? O pagamento dessa promessa, né? Então foi esse momento muito, muito importante. Só quem pra vive mim e pra minha sabe, família. né? Não, só quem vive sabe. Eu já fiz uma cicloviagem também. E a chegada é maravilhosa. Sim, é fantástico. Por mais que a gente passe assim, né? Os apertos da viagem. Sim. A chegada é gratificante. Eu vou até aproveitar e agradecer eles aí, que eles devem estar vendo, as mulheres também, que as nossas mulheres foram com a gente. Deram suporte. Deram suporte, legal. Não, faz porque senão não era possível. Não faz falta. Não era possível. Porque tinha lugares que você chegava, né, assim, parava no lugar, né, e não tinha suporte nenhum. A gente não tinha, ela tinha que trazer almoço, né, tinha que trazer as coisas e foi muito legal. Foi muito importante esse momento. Interessante. Caminhava o dia inteiro. O dia todo. O dia todo? O dia todo. Nossa, é pesado. É puxado. Porque tem a altimetria lá é muito grande também, sabe? Tem uma altimetria, então não é só no plano, né? É um pouco diferente do Caminhos da Fé. O Caminhos da Fé é um pouco mais plano, lá a altimetria é bem pesada. É diferente, né? Então, sabendo de tudo isso, né? De todo incentivo, porque quando você posta, né? A gente acompanha, não só nós, os seus pacientes, isso tudo incentiva a gente acompanhar o seu empenho pela melhora, né, não só do shape, mas quando a saúde, o ganho de massa. O que você diria para quem está te assistindo, para incentivar deixar uma mensagem. Eu acho que assim, eu como endocrinologista, eu sou um entusiasta sim da atividade física, eu acho que é importante, a atividade física é fundamental para quem quer ter saúde e ser longevo, quem quer viver muito. Então, não abram mão disso. Mesmo para aqueles que agora a gente está numa mudança de um momento muito importante para a endocrinologia, essa mudança de paradigma, de encarar a obesidade como uma doença, para aqueles que querem emagrecer, é excelente procurar um endocrinologista, tentar mudar o estilo de vida, melhorar os padrões alimentares, né, voltar, como digo, fazer exercício e usar as medicações novas que aí dispomos. Porque isso vai contribuir para o sucesso da terapêutica desses pacientes, né? Eles vão conseguir chegar com êxito onde eles querem e não ter a frustração de tentar, às vezes, começar um tratamento e não chegar lá. Mas que isso não seja encarado como um substituto, né? Às vezes a gente acaba, o brasileiro, nós temos uma mania, às vezes, de colocar as coisas como se um não complementasse o outro. Vamos fazer dieta, ou vamos fazer exercício, ou vamos tomar remédio. Não, isso tudo junto, né? E tentar procurar dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, fazer um exercício. Isso é fundamental e que eu acho que fica de mensagem aí para todos aí. Né? O que eu tô vendo aqui na live, nos comentários, e acompanho o seu dia a dia também, eu acho que em toda profissão ela tem bons e maus profissionais. E o que é bom a gente suga pra gente, e o que é ruim a gente deixa pra lá. É isso aí. E uma coisa que eu queria, assim, te parabenizar pelo que eu vejo, o carinho que os seus pacientes têm com você, assim. Então, assim, se realmente eles têm esse carinho, é porque você exerce a sua profissão muito bem feita. O que você faz é muito bem feito, sabe? Além de ser um bom profissional estudioso, você tem todo o cuidado com a pessoa. Não é mais um, é a pessoa, pelo que a gente vê. Porque, assim, todas as pessoas que entraram e comentaram, mandaram aqui, igual Natália Deiró, meu querido doutor Edésio, né? Sim. Então, assim, são muitas pessoas. A Edna mandou boa noite, a Edna Oliveira, a Gilda Maria, boa noite. Mas pra baixo tem mais comentários, a Thaís, né? Mandou mensagem, o Bar. Então, assim, muita gente mandando. O Pedro Gomes colocou esse é fera demais. Esse é o Barreira, esse que foi com a gente pra caminhada. Então, assim, a gente vê o carinho que as pessoas têm com você. Então, eu quero deixar aqui
mil parabéns. E que você continue exercendo a sua profissão com carinho, com brilho nos olhos, igual você. Eu vejo que você Está fala... sempre buscando, né? Assim, e você fala com entusiasmo. Você fala de forma, assim... Você sabe que você pode mudar vidas. É isso aí. Eu falo, Douglas, só te interrompendo, eu falo que eu sou um privilegiado, né? Eu faço algo que eu gosto e ainda recebo por isso, né? Então eu falo que é muito bom. E cada paciente que entra no meu consultório, eu tento criar... Eu tenho pacientes, eu já estou há quase 16 anos aqui em Itabira, né? Depois que eu voltei. Eu sou itabirano, mas voltei para cá. E eu falo que cada paciente que entra ali, eu acabo criando vínculos, né? Eu tenho pacientes que acompanham comigo desde que eu cheguei, né? Então, são pacientes que se tornaram amigos. Eu participo da vida deles, eles participam da minha. Quando a minha filha estava, né, num momento de dificuldade, eles foram presentes e são presentes até hoje. Eles, doutor, eu tô rezando por você, eu tô orando por você. Isso tem uma relevância enorme para mim, né? Então, eu falo que é uma via de mão dupla, né? Eu tenho que fazer o melhor. Eles fazem o melhor para mim, eu tenho que fazer o melhor para eles, né? Afinal de contas, chegar num profissional que você seja só muito técnico, né? Eu sempre procuro brincar com eles veem a minha conduta na recepção, de brincar com a secretária. Eu sempre tenho essa coisa de tornar o ambiente mais leve. Isso. Porque quem vai nos procurar, invariavelmente, seja por uma questão estética ou não, existe um sofrimento. E eu tento amenizar isso já na porta de entrada, sabe? Porque eu falo que ninguém procura um médico porque está no melhor momento. Não é como você vai comprar uma viagem pro exterior, não é o que você está fazendo com o médico. Exatamente. Então, quebrar essa questão da resistência, do sofrimento, isso é importante. Então, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com a maioria não, com todos eles. E graças a Deus, eu tenho uma felicidade de poder falar que eu não tenho pacientes, eu tenho grandes amigos ali dentro do consultório. É uma sala de estar ali. Isso é muito importante, porque antigamente, né, a gente eu tenho caso em casa de obesidade, então, assim, toda vez que meu parente ia no endócrino, ele voltava chorando e a minha mãe também vinha chorando, porque era só xingo depois de xingo depois de xingo. Eu tenho fama de ser bravo, sabe, Ju? Eu tenho fama, sabe? Mas a forma que é abordado. Exatamente, não. mas sabe aquele pai que bate com dor? Sim, é importante você saber dosar isso, sim, né? Exatamente. É muito importante. E você traz isso pra gente e, assim, só gratidão por você ter vindo, explicado, esclarecido muita coisa. Acabou, né? Achei que nós ia ficar eu acho que a gente pode falar mais. Aqui é muito assunto para Eu acho que a gente vai ter que achar um horário na agenda apertada, doutora Edésio. Gente, meu nome tá na lista de espera. Qual que é o nome da clínica? Você é minha prima, né? Acho que não foi falar disso, né? Você é minha prima, você para com isso. Tem que achar um horário lá. Com certeza, você é da família, minha filha. Tem que arrumar um horário. A Gilda Maria mandou aqui mesmo. A sua agenda é muito concorrida, estou na fila de espera. E aí, todo mundo na fila de espera. Já tô entrando na... Isso. Qual que é a clínica que tá atendendo a nossa clínica é em atualmente? Health, né? A gente atende ali no edifício Monjolos, sala 913, né? Na praia. E juntamente com a doutora Maísa, que é a dermatologista, minha parceira, pessoa incrível, um abraço para ela. E é muito bom lá, a gente tá à disposição para quem quiser. O telefone tá aí, né? Caio vai colocar o telefone, o arroba do Dr. Edésio, né? Vou Pra entrar gente na fila lá também. agendar. fila. Vamos agendar. E o que mais que a gente tem pra falar no dia de hoje, Douglas? Eu esclareci bastante dúvidas. Bastante dúvida. O pessoal da live. E outra aqui, coisa, eu me coloco à disposição também, quem quiser mandar pergunta, alguma coisa. Pode deixar uma legal. caixinha de Pode pergunta, deixar né? depois uma caixa no Instagram, se vocês quiserem também. Isso. Pode, E aí pode. a gente vai... em tempo, eu respondo a todos, né? Porque... Mas dá pra responder. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem tá assistindo a nossa live aí, tira uma foto da TV, marca a gente, né? Marca o Você Pode, a TV Cast Vision, marca o Dr. Edésio, marca a Juliana, a gente vai repostar lá, tá? Tira uma foto da TV e não deixa de marcar a gente não, tá? E esse programa hoje, a gente esclareceu muitas dúvidas. Muitas dúvidas minhas, eu tinha muita dúvida. Acho que vai somar muito no meu dia a dia. Espero uma outra data trazer ele de novo, trazer o doutor novamente. À disposição. Não, foi excelente, né, Juliana? Esclarecedor. Foi esclarecedor. Então, a gente vai encerrando mais um programa, mais um Você Pode. Uma frase que a gente não deixa nunca de falar aqui é que desistir nunca será uma opção. Nunca será uma opção.
A gente vai tentar sempre, sempre, sempre. E até a próxima, né? É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. E eu espero que tenha sido bom, né? Pra você também. Eu que agradeço. Só achei que foi muito rápido. Foi rápido. Depois, né? Marcar um outro horário, porque foi muito rápido. Foi muito Mas rápido, isso é bom. né? Se foi rápido, é Não, porque mas o bate-papo foi bom, Foi né? excelente. tranquilo. Foi ótimo. Falar do que a gente gosta é muito bom, né? Não, e com facilidade, né? Qualquer pergunta ele responde com maestria. Muito obrigada. Obrigado. Gente, muito obrigada. Tenha uma boa noite e até segunda que vem, né? Se Deus quiser. Boa noite. Nada.